entrando aí, pessoal? Me fala se o som tá legal, se estão ouvindo bem. Tá ouvindo bem? Tá ótimo agora? Tá bom agora? A imagem tá boa? Tá conseguindo me ver direitinho aí? Bom, então vamos lá, gente. Vamos fazer por aqui. Já que eu não consegui fazer a transmissão lá pelo... Opa! Deixa eu arrumar aqui, peraí. Já que eu não consegui fazer a transmissão... Então, maravilha. Já que eu não consegui fazer a transmissão pelo YouTube, vamos fazer a transmissão aqui pelo Instagram. Um abraço aí para todo mundo que está entrando, mandando... Meu irmão acabou de entrar ali também. Bom, pessoal, eu tinha combinado com os meus alunos aí do 5º ano do Unifipa da gente fazer hoje uma aula virtual. A ideia inicial era fazer no YouTube, aliás, fazer no Zoom, mas o Zoom está apresentando alguns problemas aí de segurança, então se recomendou que a gente não fizesse por lá. Por isso eu estou fazendo então aqui pelo Instagram, né? Tentamos fazer pelo YouTube, mas estava dando bastante inconsistência e estava caindo bastante. Então vamos lá, pessoal. A nossa ideia aqui hoje é falar sobre os contratos agrários, falar sobre os contratos em geral, né? Nessa crise do coronavírus, e também sobre os agrários para o pessoal do 5º ano aí que está tendo aula de direito agrário com a gente agora, tá certo? Bom, o que eu quero falar para vocês inicialmente, vamos fazer aqui uma pequena introdução sobre os contratos em geral, para que depois a gente possa falar especificamente sobre o que a gente está vivendo agora na época de coronavírus e qual o efeito que isso vai trazer em todos os contratos, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o projeto de lei que foi aprovado no Senado, que é o projeto 1179 de 2020, foi aprovado na sexta-feira. Ele ainda vai à votação perante aí a Câmara dos Deputados, pode sofrer modificações, mas já tem ali algumas coisas bastante importantes que a gente precisa falar a respeito. Bom, gente, todo contrato, em geral, né, nós vamos ter que dividir a nossa fala aqui em 3 tipos de contratos: os contratos cíveis em comum, os contratos de consumo e os contratos agrários. Essa é a ideia que a gente quer fazer aqui, porque cada um desses contratos possui regramento próprio. Muito embora eles estejam todos dentro da casca, vamos dizer assim, do direito privado, né, cada um deles tem um regramento específico. Os contratos, em geral, os contratos cíveis comuns, estão previstos e regrados pelo Código Civil. Os contratos consumeristas estão regrados pelo Código de Defesa do Consumidor. E os contratos agrários têm regulamento próprio no Estatuto da Terra e também na lei, no decreto que regulamentou o Estatuto da Terra. Portanto, a gente tem regulamentos diferentes para cada espécie de contrato. Um abraço aí para a Patrícia Presser, professora lá da Prática Notarial, que acabou de entrar. Muito bem. Cada um desses contratos, pessoal, qualquer que seja a sua base, eles se fundamentam especificamente em 4 princípios, né? Apesar da doutrina elencar vários outros, eu prefiro sempre mencionar 4 princípios, até porque um deles vai ser o princípio basilar do nosso raciocínio aqui sobre esse período aí de coronavírus, tá? Que seria o princípio da obrigatoriedade das convenções, o pacta sunt servanda, né? Que numa tradução meio que literal dessa expressão em latim significa o contrato faz lei entre as partes, o contrato determina que as partes o cumpram obrigatoriamente. Olha aí, doutor Zé Guilherme entrando também, grande abraço. Grande amigo Mário Megali, professor lá da FAFIB, um abraço também. Bom, o pacta sunt servanda determina que uma vez que o indivíduo assine um contrato, ele passa a se obrigar a respeitar o que ali está estabelecido. O contrato faz lei entre as partes, né? É outra denominação que se dá para esse princípio. Tanto que, se ele for descumprido, aplicam-se as previsões do artigo 389 do Código Civil, as penas do 389. É possível que você tenha aí, né, aplicação de perdas e danos, de multa, de juros, enfim, todas as previsões do 389 relativas à responsabilidade contratual, né, pelo descumprimento de um contrato. Muito bem. O que nós temos, pessoal, dentro do Código Civil em relação aos contratos cíveis em comum é isso. Nós temos o parágrafo único do artigo 393 que trata especificamente de caso fortuito e força maior. E eu vou ler rapidamente aqui. Ele diz
primeiro no caput, né, que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, exceto se ele tiver expressamente se responsabilizado por isso, né? E o parágrafo único tenta explicar o que significa caso fortuito e força maior. O nosso legislador acabou trazendo uma única definição para as duas coisas, o que dá uma impressão equivocada de que elas seriam sinônimas, quando na verdade elas não são sinônimas, né? Caso fortuito é uma coisa, força maior é outra. É fato que sendo caso fortuito ou sendo força maior, a consequência é a mesma, ou seja, não haverá imposição das penalidades pelo descumprimento contratual, porque aí deixa de existir a culpa, né? O descumprimento do contrato ele tem sempre que ser culposo para que você tenha a responsabilização do devedor, tá ok? João Paulo, grande abraço ao João Paulo Vitral, meu colega, tabelião. Então, pessoal, o que estabelece o Código Civil é que as partes poderiam descumprir o contrato, o devedor poderia descumprir o contrato se estabelecendo uma situação de força maior. Qual que é a diferença de força maior para caso fortuito? Embora não se deva perder muito tempo tentando diferenciar essas duas coisas. A gente costuma dizer que ambas têm 3 características, sendo que a terceira característica diferencia o que seria o caso fortuito do que seria a força maior, né? Bom, primeiro deles, as duas hipóteses, seja o caso fortuito, seja a força maior, que estão lá no parágrafo único do 313, ele diz assim, que eles se caracterizam pelo fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Então, ambos são fatos necessários, tanto o caso fortuito como a força maior. O que quer dizer isso? Que eles iriam acontecer. Independentemente da vontade do ser humano, essas duas coisas vão acontecer. O ser humano não consegue evitar que ela aconteça, não consegue evitar que ela gere as consequências que eventualmente gera, tá ok? Essa é a primeira coisa. O segundo requisito, além do fato necessário, é a superveniência. Ou seja, esses dois, para se caracterizarem, caso fortuito e força maior, precisam aparecer depois que as partes já finalizaram o contrato, depois que elas já estabeleceram entre elas a relação contratual. É bom lembrar que a gente tem 2 momentos distintos dentro de um contrato. Um é sua conclusão, outro é sua execução. Conclusão contratual significa dizer que o contrato foi firmado, que as partes estabeleceram um acordo, né? E que ali já tem todas as bases estabelecidas. Agora a execução ela pode ser feita a posteriori, né? Você compra um produto, por exemplo, e vai pagar em 12 vezes. Você está executando esse contrato em prestações e, via de consequência, vai demorar, né? A execução só vai ocorrer, afinal, quando você terminar de pagar essas 12 prestações. Abraço aí para o meu primo Lucas Canheu, grande Lucão. Bom, portanto, o que diz aqui o nosso Código Civil é que se acontecer um evento de caso fortuito ou força maior, entre a conclusão do contrato e a execução, estamos dentro de uma situação em que poderia se caracterizar caso fortuito ou força maior. Diferença entre os dois. Caso fortuito, aí vem o terceiro requisito e a diferença. O caso fortuito, pessoal, tem como característica a imprevisibilidade. Não se consegue prever que aquilo vai acontecer e por conta disso, se acontece, gera prejuízo para as partes. Agora, grande Diogo Papel. Agora, quando a gente fala de força maior, ela não tem a característica obrigatoriamente da imprevisibilidade, mas sim a da inevitabilidade. Ou seja, ainda que eu consiga prever que aquela situação vai ocorrer, eu não consigo evitar os prejuízos que ela causa por conta da força que tem. É o caso de um evento aí da natureza, né? Hoje a gente sabe que a meteorologia ela tem tem um grau maior de exatidão, né? Então a gente tem, por exemplo, lá nos Estados Unidos, onde isso acontece com muito mais frequência, eles conseguem prever furacões, tufões e conseguem avisar as pessoas com antecedência para que essas pessoas deixem o seu local, né? Se desloquem para outros locais e não sofram as consequências, né, pessoais da passagem desse furacão. Então é possível prever, mas mesmo se prevendo, não se consegue evitar o prejuízo que aquilo vai causar, porque a força daquele evento é maior que a força do homem. O homem não consegue evitar o prejuízo. Bom, essa é a diferença básica entre força maior e caso fortuito. É evidente que, em sendo uma coisa ou sendo outra coisa, a gente vai estar diante de uma hipótese de excludente de responsabilidade civil, nesse caso de responsabilidade contratual, né? O devedor não tem que responder pelo contrato, porque naquela situação não pode ser exigido, já que o contrato será descumprido não por vontade do devedor, mas por um evento mais forte do que ele, ou por uma situação de caso fortuito,
que vai impedir o cumprimento. Tá ok? Bom, isso é o que diz o Código Civil, na primeira parte. Só que além de caso fortuito e força maior, que permite o simples descumprimento do contrato sem imposição de nenhuma punição, nós temos outra regra no Código Civil. E essa outra regra que a gente tem no Código, ela diz respeito à imprevisibilidade que pode gerar revisão de contratos, ou até a sua extinção, quando esses contratos se tornam excessivamente onerosos. Que é o que a gente tem no Código Civil, lá no artigo 317, a teoria da imprevisão, que é uma criação jurisprudencial e doutrinária da década de 80, quando a gente tinha aquele monte de planos econômicos, né? O Gerê que está entrando aí, De Paula, deve lembrar dessa época, e a moeda mudava muito, soma 3 zeros para cá, tira 3 zeros para lá, e as mudanças, né, de planos econômicos que não se conseguia saber se iam acontecer, faziam com que contratos de prestação continuada tivessem um aumento exponencial das suas prestações. Então, se criou uma teoria que quando o Código Civil de 2002 entra em vigor, quando é aprovado, essa teoria vai parar no Código. Diz assim, ó, quando por motivos imprevisíveis sobrevier uma desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e a do momento da reparação, da execução, o juiz pode corrigi-la, a pedido da parte, tanto quanto se assegure aí o valor real da prestação. Só que esta teoria, nesse artigo, permite pura e simplesmente a revisão do contrato, não necessariamente a sua extinção. Uma decorrência dessa teoria, pessoal, também motivada por imprevisão, mas aí com características um pouquinho distintas, é o Instituto da Resolução por Onerosidade Excessiva, que está previsto aqui a partir do artigo 478 do Código Civil, que diz que nos contratos de execução continuada ou diferida, os contratos que se prolongam pelo tempo, né, se a prestação de uma das partes se torna excessivamente onerosa, com extrema vantagem para outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, pode o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença vão retroagir a data do contrato. E assim mesmo, a sequência dos artigos aqui, permite que, se as partes entrarem num acordo, o juiz, ao invés de extinguir o contrato, faz a adequação daquilo que se tornou excessivamente oneroso por uma situação, como diz aqui o Código Civil, extraordinária e imprevisível. Veja, pessoal, isso é o Código Civil, tá ok? Quando a gente fala de contratos agrários, vamos lá para arrendamento, parceria rural, que estão previstos no Estatuto da Terra e que são regulamentados pelo decreto 59566 de 1966, decreto que regulamentou o Estatuto da Terra, mas que definiu as regras especificamente aí relativas aos contratos agrários. Bom, os contratos agrários, embora tenham uma base civil, eles têm algumas diferenças, vamos dizer assim, né? Uma delas é justamente a previsibilidade, né, de diferimento da execução desse contrato, do término dele, quando a safra não se observa. Por exemplo, né, vamos pensar no arrendamento aqui. A lei, mania de falar código, né? A lei já tem uma previsão, pessoal, que pode acontecer a resolução por força maior, eu estou falando aqui do artigo 28, né? Ficando garantido, mesmo em caso de força maior, fica garantido ao arrendatário permanecer no imóvel até o término dos trabalhos necessários à colheita. É o princípio da ultimação da colheita, né? Nos contratos agrários é permitido que a parte, ainda que ocorra uma situação de força maior, uma situação que permitiria a resolução antecipada do contrato, ou mesmo que termine o prazo previsto no contrato, que a parte permaneça executando, a parte, no caso aí o arrendatário, por exemplo, né, por conta da não ultimação da colheita. Porque, veja, um arrendamento é feito para quê? Né? O arrendatário, imagine que ele cultiva a área, né, esperando obter lucro ao final do cultivo. Imaginemos que por causa de um evento extraordinário não se consiga fazer o cultivo na época pretendida. E isso leva a uma prorrogação automática do contrato. É um princípio dos contratos agrários, que é previsto nessa legislação que a gente acabou de mencionar. Portanto, eles têm esse diferenciador, essa regra específica, em que já se prevê que mesmo em caso fortuito ou força maior, se isso leva à impossibilidade de cumprimento do contrato, tem a parte o direito de permanecer ali até que se ultime a colheita, ok? Bom, o que nós vimos aqui, pessoal? Eu citei para vocês as duas bases de regra do Código Civil. A primeira fala de caso fortuito ou força maior, que permite a extinção do contrato pura e simplesmente. E para se falar em caso fortuito ou força maior, não se está falando aqui de tornar o contrato mais oneroso.
de fazer com que as partes não consigam cumprir o contrato porque ele se torna oneroso para uma ou para outra. Pura e simplesmente, aconteceu um evento que não me permite cumprir o contrato, nem hoje, nem amanhã. Eu aplico a força maior e extingo aquele contrato sem punição para as partes. Será que é isso que está acontecendo agora por conta do coronavírus? Me parece que não, né, gente? A segunda saída, que é a parte relativa aí à onerosidade do contrato, a resolução por onerosidade excessiva, ela não se refere a uma situação que não me permite cumprir o contrato de maneira nenhuma. Ela se refere a uma hipótese em que eu não consigo cumprir o contrato agora, da maneira como ele está, por conta de uma situação imprevisível, extraordinária, que alterou as bases do contrato, que é o que a gente chama de alteração da base objetiva do contrato. E aí é possível que as partes revejam essa base objetiva do contrato para evitar a rescisão dele. Isso está expresso no Código Civil, no artigo 479. A resolução poderá ser evitada oferecendo-se o réu, que é a parte que estaria tendo benefício, a modificar equitativamente as condições do contrato. Bom, me parece, desde o começo a interpretação que eu tenho aqui feita é essa, que nas hipóteses relativas ao coronavírus, os contratos em época de coronavírus, não está acontecendo evento de força maior. Falar que isso é força maior, pessoal, me parece confundir uma coisa com a outra. Me parece confundir a causa com o efeito, né? A força maior, aliás, o coronavírus já aconteceu, já se sabia que ele podia vir. E se sabia que ele podia atingir as relações contratuais no Brasil desde novembro de 2019, quando o coronavírus surgiu lá na China. Então dá para dizer que há imprevisibilidade na quarentena, em todas essas determinações que nós estamos sofrendo, que limitam os nossos direitos, que podem impedir a resolução, o cumprimento de determinados contratos? Me parece que não, previsibilidade não. É óbvio que os contratos firmados antes disso não podiam prever em cláusula específica como é que se resolveria o problema se acontecesse um evento dessa natureza. Então, a princípio, me parece que não é força maior em primeiro momento, porque nós não temos esse requisito de imprevisibilidade e também não temos o requisito de inevitabilidade. É possível evitar os prejuízos que os contratos podem sofrer, sim, revendo as condições dos contratos, né? Então, por esta razão, é que eu me filio àqueles que têm defendido, e aí está o professor José Simão da USP, o professor Carlos Elias, que o que está acontecendo seria uma quebra das bases objetivas dos contratos, a demandar uma revisão desses contratos pelas partes. Para auxiliar nesse particular, o Senado Federal votou e aprovou na última sexta-feira um projeto de lei de número 1179 de 2020, que foi, né, esse projeto de lei proposto pelo senador Anastasia, de Minas Gerais, mas que sofreu, vejam bem, 88 emendas. Então o projeto aprovado difere bastante daquele que ele apresentou. E para que vocês tenham ideia, né, na previsão de origem existia até aqui um capítulo falando sobre os contratos agrários. Mas de maneira muito correta, para estender os cumprimentos, os prazos de cumprimento previstos aqui. Mas de uma maneira que me parece bastante correta, objetivamente falando, isso não é necessário porque, como eu acabei de mostrar para vocês, na própria lei já está escrito que esse contrato se prorroga de maneira automática, né, quando há impossibilidade do seu cumprimento, da ultimação da colheita por conta desse evento. Então não me parece que haja necessidade de se regular contrato agrário novamente, porque esse regulamento, isso é característica natural dos contratos agrários, né, de serem naturalmente prorrogáveis quando a ultimação da colheita não pode ser efetivada. Opa, voltamos, pausou um pouquinho aí, estamos de volta. Então, pessoal, me parece muito mais lógico que nós entendamos que estamos diante de uma situação de mudança na base objetiva dos contratos. Então, como é que a gente resolve os problemas que eventualmente vão aparecer agora? Palavra mágica, aliás são duas, né? Bom senso, essa é a palavra mágica. Havia, por exemplo, nesse projeto de lei apresentado, pessoal, a possibilidade, inicialmente, de que as partes descumprissem, vamos falar de um contrato privado civil, que é o contrato de locação, de que pura e simplesmente se deixasse de pagar o aluguel, o inquilino deixaria de pagar o aluguel pura e simplesmente se ele não tivesse condições de pagar por causa do que aconteceu, né, do coronavírus. E aí eu pergunto, isso resolve o problema do contrato de locação? Não, isso muda, né, muda quem vai ter problema. Ao invés de ser um inquilino, eu jogo o problema nas costas do proprietário. Só que o proprietário, muitas vezes, vive desse aluguel. Não tem outra renda.
Então, aí o prejuízo é maior até para o inquilino, para o proprietário, do que para o inquilino. É preciso, nesse caso específico, que o juiz analise caso a caso quem é a parte hipossuficiente desse contrato, quem sente mais prejuízos pelo advento do coronavírus, né? Isso foi retirado do projeto. O que permaneceu sob locação é apenas a impossibilidade de concessão de liminar para a desocupação do imóvel em ação de despejo nas hipóteses do artigo 59, que fala até de não pagamento do aluguel em algumas situações, em contratos que não tenham garantias, né? Se tiver garantia mesmo com um aluguel atrasado, não se pode pedir a rescisão do contrato, não se pode pedir o despejo do indivíduo. Mas, mais importante, pessoal, que ficou aqui, é que o artigo 7º, né, deixa claro que não se considera fato imprevisível para a aplicação das teorias que eu estou dizendo agora, que essa lei deixa subentender que nós estaríamos diante, então, as consequências decorrentes da pandemia levariam à aplicação poderiam levar à aplicação das regras de resolução por onerosidade excessiva no Código Civil, que não é considerado imprevisível o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização e substituição do padrão monetário. Porque tudo isso pode acontecer como consequência da pandemia, mas isso não é a causa, né? Tudo isso pode acontecer como consequência. E se acontece como consequência, isso não é imprevisível. A gente sabe e estamos passando por isso. Empresas não podendo trabalhar, reduzindo-se salário de funcionários para poder manter a atividade empresarial em algumas situações, né? É claro que isso vai gerar grandes problemas na economia e já está gerando. Mas isso é uma consequência do quê? Da necessidade de nós ficarmos em casa, da necessidade de não termos locais abertos onde pessoas podem, né, se acumular, digamos assim, e fazer o vírus circular. Então uma coisa é a consequência, é o efeito, outra é a causa disso tudo, né? O que nós estamos vivendo é um momento de reclusão, e o momento de reclusão gera várias consequências, que não são imprevisíveis. A gente sabe que deixando de trabalhar vai deixar de circular dinheiro na economia, vai deixar, evidentemente, de ter dinheiro para pagar os seus funcionários, para pagar as suas contas. Isso não é imprevisível. O que era imprevisível que viesse a acontecer o que aconteceu é a causa, não é a consequência, tá ok? Bom, então diz aqui o código, a lei que nós estamos mencionando, né? O que essa lei acabou fazendo foi trazer algumas regrinhas, basicamente, pessoal, em relação a prazos prescricionais, para postergar cumprimento, para postergar a possibilidade de cumprimento de alguns contratos. Então, por exemplo, se estabelece aqui que os prazos de prescrição e decadências estão impedidos, que já estiverem ou estão impedidos ou suspensos até 30 de outubro de 2020. Se considera que o prazo, por exemplo, para aquisição de uso capião também está, se coloca aqui que os prazos para promoção de inventários, por exemplo, estão todos eles prorrogados, né? No caso aqui, eles estão prorrogados até o dia 30 de outubro de 2020, as sucessões abertas a partir do dia 1º de fevereiro. Né? Todos os prazos aí eles serão prorrogados automaticamente. Então, o que a gente está vendo aqui, neste projeto de lei, é a ideia de se protelar o cumprimento de determinadas obrigações para evitar maiores problemas. Mas para a gente chegar à parte final da nossa conversa, pessoal, se não é força maior, não há que se falar em simples extinção dos contratos em razão de coronavírus. E aí eu vou seguir aqui as recomendações do professor José Simão. Primeira coisa que deve ser feita, pessoal, é analisar o tipo do contrato. Porque existem contratos, e vamos falar de exemplos aqui, que é possível postergar o cumprimento. É o famoso não rescindir, mas protelar, prorrogar, jogar para frente. Nós não sabemos até quando essa situação vai continuar existindo. Não sabemos se, por exemplo, no mês de maio nós vamos poder voltar às atividades normais e se vai poder acontecer, por exemplo, festas em salões, né? Acho que um dos maiores problemas que a gente tem visto é em relação a essas hipóteses de contratos de festas, por exemplo, né? Minha esposa é decoradora, então ela tem sentido essas questões. As pessoas não podem fazer as suas festas porque as prefeituras não estão concedendo alvarás para os salões. Via de consequência, ela não pode decorar uma festa que não vai acontecer, né? O cartório não pode fazer o casamento, então a pessoa que não pode se casar no cartório desmarca o casamento festivo, via de consequência a festa, a decoração, a igreja que estava já paga e programada e assim por diante. E o que se recomenda nesses casos? Ora,
esse tipo de contrato, é possível que ele seja protelado, que ele seja prorrogado? Vamos lá no 479, é possível que as partes cheguem a um acordo para jogar o cumprimento para a data futura? Sim. Né? Isso aqui é o recomendado, que as partes coloquem um cumprimento para outra hipótese, para outra data, evitar a qualquer custo, evidentemente aí, a rescisão do contrato, e mais do que isso, essa protelação, essa prorrogação do cumprimento do contrato, ela tem que ser feita sem nenhum tipo de punição para nenhuma das partes. Aí sim, eu aplico, né, a regra da houve quebra objetiva do contrato, houve. Então nós temos que alterar as cláusulas contratuais sem punir as partes. Não rescindir o contrato, mas bom, estava previsto para o dia tal, então vamos aguardar. Voltando, remarca a cerimônia, remarca a festa e continua a prestação do serviço que seria feita, vai ser feita novamente. Isso é um acordo entre as partes, isso é a revisão do contrato perante acordo entre as partes, para evitar a sua rescisão. Né? É preciso se observar, por exemplo, se é possível, nos contratos de execução continuada, de pagamento continuado, protelar a parcela para frente. Várias instituições bancárias estão fazendo isso com seus empréstimos, estão autorizando as pessoas a jogarem para o mês seguinte, ou para 2 meses, ou para 3 meses, a parcela que venceria desse mês. Por quê? Porque sabe que o indivíduo não está trabalhando, não está tendo renda e, via de consequência, não vai conseguir pagar a parcela. Se o banco debita essa parcela, se a pessoa não tem, por exemplo, limite na sua conta, o que vai acontecer? Não vai receber, o banco não vai receber, vai aumentar a dívida da pessoa numa época em que ele não está pagando, não porque ele não queira, mas porque ele já não tem mais condições para isso. Então nós estamos diante, quando eu fiz o contrato, quando a pessoa fez o contrato, estabeleceu um valor de parcela para pagar, ela se baseou num percentual de renda que ela tinha, num percentual da renda que tinha. Se essa renda se alterou, o que se modificou? Uma das bases utilizadas para o contrato. E se uma das bases do contrato foi alterada, evidentemente tem que ser modificado aí, tem que ser modificado esse contrato para permitir o cumprimento. Portanto, vamos prorrogar, vamos dilatar, vamos colocar, diferir, né? Melhor dizendo, o cumprimento desse contrato para a data futura. Né? Analisar a capacidade econômico-financeira das partes. Ora, numa locação de bens imóveis, especialmente de bens imóveis aí residenciais, em que eu tenho uma grande empresa como locatária e uma pessoa física como locadora, quem é hipossuficiente? Tem que se analisar. Nesse caso, hipossuficiente não é a empresa. O que deve acontecer é um acordo entre as partes para que haja uma redução proporcional do aluguel. A gente está, por exemplo, vendo aí os fechamentos dos shopping centers, e os shoppings estão deixando de cobrar aquela taxa que se cobra mensalmente de todos esses locais, mas continuam cobrando aluguel, aluguéis que são caríssimos, né, em prédios comerciais. Grande abraço aí para minha parceira, para minha colega, minha irmã, professora Olga Juliana Ward. Vamos fazer uma live em breve aí, hein, professora? Falando mais ou menos da mesma coisa que eu estou falando aqui, mas só que sobre outro aspecto aí, estou deixando a parte empresarial para falar contigo. Não sei esse exemplo que eu estou dando agora, né? Nessa hipótese, pessoal, será que não seria o ideal a renegociação também do valor do aluguel? O shopping está fechado, a loja não pode abrir, ela não tem renda nenhuma. Como é que ela vai pagar o aluguel? Mesma situação, imaginemos um aluguel de qualquer comerciante, pequeno, grande ou médio, em qualquer cidade. O indivíduo é locatário de um imóvel, tem uma situação de um colega que conversou comigo ontem, na sexta-feira, o valor do aluguel é de R$7.000, né, dessa empresa. E evidentemente a empresa não está funcionando porque está fechada, não pode funcionar, a prefeitura proibiu o funcionamento, não pode atender nem internamente, é uma prestação de serviço comum, né? O faturamento caiu para zero, porque ela não pode funcionar. Como é que ela vai pagar esse aluguel de R$7.000? E o dono não quer saber de reduzir, tá certo isso, gente? Não, né? Tem que haver, evidentemente, uma análise entre as partes para a readequação dos contratos. Não defendo, em hipótese nenhuma, a pura e simples moratória, dizer não vamos pagar, né? Exceto em situações extremamente excepcionais, em que você pode até protelar o pagamento e dizer não vou pagar este mês, mas isso vai ser somado a 6 meses aqui à frente. E aí nós vamos começar a somar esse valor nos aluguéis lá da frente. É possível fazer isso? Ora, vamos fazer como as instituições financeiras estão fazendo em relação aos contratos bancários, né? O locador pode muito bem fazer um adendo contratual em que ele deixa de cobrar os aluguéis, lógico, e sendo para ele possível fazer isso nos próximos 3 meses, e esse valor vai ser diluído em 12 parcelas, vai ser somado esse valor e diluído nas 12 parcelas subsequentes, depois desses 3 meses. Isso não é deixar de pagar, isso é
organizar a vida financeira das partes. Grande abraço aí para o Dr. Marco Antônio, que foi meu aluno lá em Barretos. Tá com saudade das aulas de civil, né, Marco? Que bom. Principalmente para quem é criminalista, como o teu caso, né? Para quem se especializou nessa área, sentir saudade de aula de direito civil. Abraço para a Raquel também, que foi minha aluna lá em Barretos. E falava inclusive com a Raquel esses dias sobre isso, né, Raquel? Contratos de locação deve haver bom senso por ambas as partes. A situação envolve a todos, então não é pura e simplesmente chegar e dizer vamos rescindir todos os contratos porque eu não consigo mais pagar, né? Ambas as partes não podem sofrer punição. Se eu rescindo o contrato unilateralmente, eu jogo a responsabilidade toda para outra parte. É preciso que esses contratos sejam analisados dentro da real possibilidade de cada um. E se o caso, que haja ou uma readequação das cláusulas contratuais, especialmente o pagamento, no caso da alocação dos aluguéis, com a sua realocação para futuro ou com a redução do valor proporcionalmente. É disso que nós estamos falando aqui, é isso que nós precisamos ver acontecer dentro dos contratos. Claro, em algumas situações específicas aí, isso tem que ser muito mais bem imaginado. Portanto, pessoal, acho que não é o momento da gente começar a falar aqui de extinguir todos os contratos por conta de força maior. Primeiro porque não acho que seja força maior, como eu já disse aqui. Em se tratando de contratos agrários, essa previsão já está lá. Ali eu posso chamar de força maior porque tem previsão específica para chamar disso e resolver com a protelação da rescisão do contrato. Mas nos contratos cíveis em geral, não dá para falar de força maior. O que a gente tem aqui é uma modificação nas bases objetivas dos contratos. E, com base no 479 do Código Civil, essa alteração, que é a chamada alha extraordinária, né? Essa modificação precisa ser revista por ambas as partes. Precisa haver uma readequação do contrato, tanto quanto possível, para se evitar a rescisão de todos eles. Porque senão as consequências econômicas vão ser muito maiores. Tá ok? Era isso que eu tinha a dizer a vocês. Agradeço a todos pela participação. Espero que tenhamos aí consciência, como eu disse no começo, a palavra-chave é bom senso, porque é preciso que todo mundo entenda no momento que nós estamos passando que as consequências são funestas para todos, né? E que se nós não tivermos bom senso nas nossas relações profissionais, contratuais, nós vamos levar a uma situação muito mais complicada do que aquela que a gente está passando agora. Essa situação vai melhorar, essa situação vai passar, mas a gente vai ainda sentir os efeitos dela por algum tempo. É preciso, evidentemente, que nós tenhamos, como eu disse, bom senso e que utilizemos o que o nosso legislador coloca. Se todo mundo quiser rescindir o contrato e procurar o Poder Judiciário agora, nós vamos ter uma sobrecarga de ações no Poder Judiciário e não vamos ter a solução de todos os problemas. Ou será que alguém acredita que é possível cobrar uma multa de alguém que não está trabalhando e que não está tendo renda nenhuma? Evidente que não. Então é preciso que isso seja analisado, é preciso que todas as pessoas que estejam nessa situação busquem readequar as bases objetivas dos seus contratos e com isso evitar a rescisão de todos eles. Tá certo, minha gente? Muito obrigado a todos, um grande abraço, um grande beijo aos alunos do 5º ano A e 5º ano B da Unifipa que estão acompanhando aí como forma de cumprimento dos nossos trabalhos, né? Estaríamos tendo aula nessa noite presencialmente, terminando basicamente nesse horário, ou quase nesse horário. Muito obrigado a todos os outros que entraram, colegas, professores, amigos, ex-alunos, né? Vitão Tsunoda, Beatriz, meus funcionários aqui do cartório que entraram, né? E todos os demais que estão acompanhando aí. Pessoal, quem quiser, tem vários, tá? Um abraço aí também para o pessoal da Conexão Celulares aqui de Ibirá, o Thiago, né? Quem quiser pode acompanhar os vídeos que eu tenho postado lá no meu canal no YouTube. Postei hoje mais um vídeo a respeito de responsabilidade civil extracontratual, tá bom? E vou postar, né, futuramente mais alguns vídeos essa semana. Pretendo subir mais uns 2 ou 3 vídeos ali para a gente poder estudar tudo que está acontecendo agora. E vamos aproveitar também, gente, para estudar as modificações que trouxe a Lei da Liberdade Econômica no artigo 113 do Código Civil, porque ela dá saídas para essa situação que a gente tem agora. Nas alterações que foram trazidas a respeito da maneira de interpretar os contratos, né? A gente tem lá vários princípios que foram trazidos no artigo 113, agora de forma clara, e eu falo de um basicamente aqui, que é o princípio da vontade presumível. É preciso se interpretar o contrato da maneira como se presume que as partes pensaram nele lá no começo. E é claro que não dá para pensar num contrato agora, ou querer interpretar o contrato com base no que está acontecendo agora, porque ninguém pensou nisso quando fez o contrato, nenhuma das partes pensou. Meu grande amigo Arthur Delguercio Neto está entrando aí, tabelião do blog do DG,
Mas tá estragando a live, né? Falando, vai esse time aí que eu não vou repetir o nome, porque dá azar, né? Vai não. Vou te falar para onde vai. O Corinthians, ó, acabei falando sem querer, tá vendo? Já vai me dar azar hoje. Esse time aí tá tendo um grande problema com isso que nós estamos falando aqui na nossa live, né? Porque não tá cumprindo os contratos, tá querendo reduzir o salário de todo mundo, não tem como pagar, vai ter bastante problema com a quebra das bases objetivas dos contratos nesse período aí de coronavírus, de paralisação. Mas enfim, pessoal, é isso. Recomendo então a vocês que leiam os artigos que eu mencionei, vou repetir, do professor Simão, publicado sexta-feira no Migalhas, né, um artigo muito bom, chamado Contrato nos Tempos de Covid-19, esqueçam a força maior e pensem na base do negócio. O professor José Fernando Simão, que é referência para mim no estudo de Direito Civil, Direito Contratual e Obrigacional, sem dúvida nenhuma, um dos maiores aí do país, professor do Largo São Francisco da USP, e o artigo também escrito pelo meu grande amigo, professor Carlos Elias, lá de Brasília, assessor do Senado Federal, meu colega, em alguns cursos aí onde nós temos a oportunidade de nos encontrar para lecionar lecionar nas pós-graduações. São dois artigos muito bons. O artigo do Carlos Elias, gente, vocês encontram tanto no Senado, no site do Senado Federal, onde há uma janelinha lá para vocês abrirem os artigos, como também encontram no site do professor Flávio Tartucci, que republicou esse artigo, dá para baixar ele inclusive em Word ou PDF, como queiram. Recomendo a leitura desses dois artigos aí, que me parecem ser os dois até agora mais claros e lógicos naquilo que a gente está falando. Tá bom? Muito obrigado a todos, uma boa noite e a gente se encontra aí ainda essa semana. Vamos divulgar uma live aí com a professora Olga Juliana Wad para a gente falar mais um pouquinho sobre os contratos nas relações empresariais. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos e muito obrigado pela companhia.